Desde a faculdade, acreditava que a vida seguiria um caminho claro em educação, carreira, amor e, eventualmente, família. Meus 20 e poucos anos foram cheios de ambição e possibilidades. Conheci Steve durante a pós-graduação, e construímos uma vida de sonhos compartilhados, uma casa estável e carreiras bem-sucedidas. Tudo parecia estar nos trilhos. Com o tempo, porém, percebi uma mudança. O entusiasmo por nossas conquistas desvaneceu-se, substituído por um sentimento inquieto. Sob a superfície de uma vida aparentemente perfeita, um anseio sem nome agitava-se, uma vontade por algo diferente além do meu mundo cuidadosamente planejado. As risadas do outro lado da sala me irritavam. Não era que eu não gostasse dos meus colegas, apenas me sentia deslocada. A maioria deles estava no início dos 20 anos, transbordando energia. Aos 35, não me sentia velha, mas a vivacidade deles destacava uma crescente distância entre nós. Eu não queria ter ido ao jantar da empresa, especialmente porque Steve estava trabalhando até tarde e não pôde me acompanhar. O executivo que estávamos celebrando era de outra equipe e mal o conhecia. Na verdade, esse desconforto vinha crescendo há algum tempo. No papel, a vida era perfeita, em um bom emprego, uma casa agradável, um marido amoroso. Mas não conseguia afastar a sensação de questionar para onde tudo estava indo. Steve vinha insinuando começar uma família, mas eu não estava pronta. Muitos dos meus amigos já tinham filhos, mas a ideia de fraldas, corridas à creche e recolher brinquedos sem fim me sufocava. Parecia muito estável, muito definitivo. Eu ainda não estava lá. Apesar de dizer a mim mesma que ainda era jovem, o grupo de mulheres jovens dançando e fofocando do outro lado da sala me fazia sentir mais velha que 35. Elas foram bastante receptivas quando me juntei à empresa, mas ficou claro que me viam como mais velha, o que era desanimador. Que barulho elas estão fazendo? Veio uma voz ao meu lado. Virei-me para ver Alex Wilson. Surpresa, rapidamente me recompus. Esse grupo não é um tesouro para um cara solteiro como você, brinquei. Alex, divorciado há 2 anos e conhecido por seu charme, sorriu de lado. Já tentei, muito risonhas e imaturas para o meu gosto. Com um sorriso brincalhão, ele começou a imitar algumas delas, me fazendo rir incontrolavelmente. Seu humor e perspicácia me surpreenderam, e nossa conversa fluiu sem esforço. Não tinha percebido quão envolvente ele poderia ser. Perdida na conversa, não notei que éramos dos últimos na festa. Uau, está tarde, disse, olhando meu relógio. Devo ir para casa antes que Steve se preocupe. Alex me ajudou com o casaco e me acompanhou até o carro. Antes de entrar, provoquei, e então, qual é o seu tipo? Sem perder o ritmo, ele disse, e isso é fácil. Alguém como você. Ele piscou, fechou a porta do carro e se afastou. Sentei-me em silêncio atordoada. Ele estava flertando comigo? Não pode ser. Sou uma mulher casada, pensei. Mas enquanto dirigia para casa, relembrando a noite, senti uma centelha de confiança. Mesmo que ele estivesse apenas brincando, escolheu passar a noite conversando comigo. Talvez eu não esteja tão ultrapassada assim. Quando cheguei em casa, Steve tinha acabado de chegar. Enquanto nos preparávamos para dormir, fiquei surpresa ao sentir um desejo súbito por ele. Steve, embora cansado, correspondeu. Mas ao me beijar, senti um padrão familiar tomar conta. Depois de 12 anos de casamento, podia prever cada movimento dele. Steve era atencioso e colocava minhas necessidades em primeiro lugar, o que era reconfortante, mas, sinceramente, um pouco monótono. Ultimamente, eu ansiava por mais emoção. Fechei os olhos, e como de costume, imaginei outra pessoa. Tom Hardy tinha sido minha escolha até deixar aquela barba estranha. Desta vez, o rosto de Alex Wilson apareceu em minha mente, enviando um arrepio por mim. Saboreei cada segundo. Quando acabou, Steve recuperou o fôlego e disse, uau, você foi incrível esta noite. Eu o abracei e disse, em tudo por você, amor, antes de ir ao banheiro. Steve estava dormindo quando voltei, mas não conseguia descansar. Minha mente relembrava a noite e minha conversa anterior com Alex. As palavras dele ao me despedir no carro ecoavam na minha cabeça. Finalmente, forcei-me a afastar os pensamentos e adormeci. A segunda-feira foi agitada. Pouco antes do almoço, uma batida em meu cubículo me fez olhar para cima e lá estava Alex. Corei instantaneamente, irritada comigo mesma. Mas ele não pareceu notar. Ei, Kate, quer dar uma pausa e almoçar? Perguntou.
Apesar da carga de trabalho, aceitei. Ele me ajudou com o casaco e saímos antes que eu pudesse reconsiderar. Perguntei-me se as mulheres mais jovens notaram. Parte de mim esperava que sim. Em um bistrô próximo, encontramos uma mesa tranquila. A conversa de Alex foi tão envolvente quanto na festa, e a hora passou voando. No caminho de volta, ele perguntou de repente: Você entende de design de interiores? Surpresa, respondi: Acho que tem um bom gosto. Ótimo, disse ele. Acabei de me mudar para um novo apartamento e poderia usar conselhos sobre cores e padrões. Você poderia dar uma olhada algum dia? Claro, disse, lisonjeada. Chegamos ao escritório e ele manteve o motor ligado enquanto abria a minha porta. Preciso ir ao aeroporto para um voo, mas estarei de volta em alguns dias. Entrarei em contato então. Ele se inclinou e me deu um rápido beijo nos lábios. Chocada, fiquei na calçada enquanto ele sorria e dizia: de volta ao trabalho, antes de partir. Enquanto caminhava para a porta do escritório, me peguei tocando os lábios, sentindo-me confusa, mas animada. Aquele beijo de despedida significou algo? Me perguntei. Parecia lisonjeiro e elevou meu ego. O resto da minha tarde teve produtividade mínima. Na quarta-feira, Steve teve que trabalhar até tarde novamente. Sabia que ele estava ocupado com um grande projeto, mas jantar sozinha era desanimador. Cutucando minha comida para a viagem, lembrei-me: Steve está trabalhando duro para o nosso futuro, para que possamos começar uma família. Mas a verdade era que eu não estava pronta para isso ainda. Queria aproveitar a vida enquanto ainda podia. E comer comida para a viagem em frente à TV não contava. A quinta-feira foi mais tranquila no trabalho. Fiquei assustada com uma batida no meu cubículo. Ei, Kate, está ótima, disse Alex. Instintivamente arrumei o cabelo e endireitei a blusa. Pare de agir como uma mulher solteira, repreendi-me. Então você voltou, disse, tentando manter a casualidade. Sim, respondeu com seu sorriso encantador. Antes que eu pudesse dizer mais, ele continuou: Estou indo para uma reunião, mas queria perguntar: Você poderia passar no meu apartamento depois do trabalho amanhã para verificar o design? Adoraria a sua opinião. Surpresa, gaguejei: Acho que posso passar por um tempo. Perfeito, disse ele, exibindo outro sorriso antes de sair. Sentei-me incrédula. Isso é sensato? Pensei. É apenas um conselho de design, nada mais, assegurei-me. Mas parte de mim sentia-se nervosa. Por que minha mente foi por esse caminho? Afastei os pensamentos quando meu telefone tocou, focando novamente no trabalho. Naquela noite em casa, pretendia falar sobre meus planos com Steve. Não para pedir permissão, mas apenas para mantê-lo informado. Antes que eu tivesse a chance, ele falou primeiro. Temos planos para a noite de sexta? Steve perguntou. Não, não realmente, respondi. Tenho que trabalhar até tarde novamente. Precisamos finalizar a proposta para a reunião de segunda-feira. Desculpe, amor. Vou compensar você, disse. Uma mistura de emoções tomou conta de mim. Frustração por enfrentar outra noite sozinha, rapidamente seguida por empolgação com a perspectiva de visitar Alex. Se Steve não vai voltar para casa, por que eu não deveria ir? Não se preocupe com isso, disse, tranquilizando. Obrigado, amor. Estou feliz que você entenda. Prometo compensar você, repetiu. Forcei um sorriso, sentindo uma pontada de culpa pela pequena mentira. Na manhã de sexta-feira, vi Alex vindo em direção ao meu cubículo, e um pensamento cruzou minha mente: ele vai cancelar esta noite. Até me arrumei um pouco para evitar parecer desleixada. Mas antes que pudesse pensar mais, ele apareceu e perguntou: Ei, Kate, ainda tudo certo para esta noite? Um alívio me atingiu. Sim, respondi rapidamente. E Steve está trabalhando até tarde, então não estou com pressa. Os olhos de Alex se arregalaram brevemente. Então ele sorriu e me entregou um bilhete. Aqui está meu endereço. Venha quando puder. Ele piscou e se afastou. Segurei o papel, satisfeita que a noite ainda estava de pé, mas irritada por mencionar os planos de Steve. Por que disse isso? Me perguntei, mas me tranquilizei. Você só estava informando que não há pressa. A tarde se arrastou. Verifiquei o relógio repetidamente e me disse: E não vá correndo logo às 17 horas. Não pareça ansiosa. Às 17h15, estava retocando minha maquiagem.
Logo depois, estava no meu carro, batucando no volante enquanto o trânsito me atrasava. Você só está curiosa sobre o design do apartamento dele, disse a mim mesma. Chegando ao endereço, vi um prédio moderno de 10 andares substituindo antigas lojas. Algumas paisagens permaneciam inacabadas, mas já era atraente. Verifiquei o endereço 2 vezes. O apartamento de Alex ficava no último andar. A vista deve ser incrível, pensei. Ele abriu a porta após minha primeira batida, vestindo calças escuras e uma camisa pêssego pastel, desabotoado o suficiente para revelar um pouco de pelos no peito. Ele parecia casualmente elegante, sorrindo amplamente. Fico feliz que você veio. Você gosta de Pinot Grigio? Perguntou. Assenti, aceitando uma taça gelada. Ele me guiou para dentro, e tomei um gole para me acalmar. O apartamento tinha uma mistura refinada de cinzas, cremes e madeira escura, acentuada com arte abstrata brilhante. Uau, disse. Você fez isso? Estou impressionada. Percorremos o espaço enquanto ele apontava características, reabastecendo minha taça até que, na terceira, me sentia leve e animada. Na cozinha, ele pegou minha taça vazia e disse: Acho que você vai adorar o quarto. Com uma mão na minha lombar, ele me conduziu pelo corredor. Meu corpo formigou quando ele abriu as portas, revelando uma cama grande emoldurada por janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Isso é incrível, disse, virando-me para ele. Ele me puxou para perto, mãos nos meus quadris, e me beijou. Você é tão linda. Eu quis você por tanto tempo, disse antes de me beijar novamente. Não resisti. Senti-me levada, pensando, em ele me quer? Este homem lindo não pode resistir a mim. O pensamento me inundou de entusiasmo. Normalmente preferia muito preliminares, mas não havia necessidade desta vez. Depois, devo ter desmaiado porque, quando abri os olhos, Alex estava ao meu lado, recuperando o fôlego. Coloquei minha mão em seu peito e disse: Esse foi o melhor que já tive. Ele acariciou meu rosto. Senti o mesmo. Você foi incrível. Envergonhada pela minha reação, acrescentei: Desculpe por todo o barulho. Espero que seus vizinhos não chamem a polícia. Ele riu. Não se preocupe. Esta é a unidade final e o apartamento ao lado está vazio. Você está segura. Corei e compartilhamos beijos carinhosos. Alex estava em forma, não excessivamente musculoso, mas mais apaixonado do que eu esperava. Ao contrário de Steve, que nunca passava de uma vez por noite, Alex claramente tinha outras ideias. Fizemos de novo, desta vez com mais intensidade. Quando terminamos, disse brincando: Se não sair agora, nunca chegarei em casa. Ele relutantemente me deixou ir, mas se juntou a mim no chuveiro, onde aconteceu uma terceira vez. Quando estava pronta para sair, já eram 23h30 e o pânico se instalou. O que direi a Steve? Alex me beijou na porta. Isso não acabou, quero mais. As palavras me entusiasmaram enquanto partia. Dirigir para casa parecia surreal, temia explicar meu atraso a Steve, mas meus pensamentos continuavam voltando à noite. Quando cheguei, o alívio me inundou. O carro de Steve não estava lá. Despi-me e deslizei para a cama. Quando ele entrou meia hora depois, fingi estar dormindo. Desculpe estar tão tarde, amor, sussurrou. Tudo bem, respondi, sorrindo no escuro. Apesar do meu cansaço, culpa e memórias batalhavam em minha mente. Foi errado, mas inesquecível. Meu último pensamento antes de dormir foi a promessa de Alex, e isso não acabou. O sábado pareceu rotineiro, mas minha mente estava em tumulto. Parte de mim sentia profunda vergonha. Você traiu Steve, repreendia-me. Deveria se envergonhar, mas outra voz contrapôs. E daí? Ele tem te negligenciado, envolto no trabalho. Você é uma mulher jovem com necessidades não satisfeitas. Ele está trabalhando duro pelo seu futuro, pela família que você disse que queria, argumentou a culpa. Ela quer isso, respondeu o lado desafiador, mas não agora. Ela precisa viver um pouco, libertar-se da rotina suburbana. Isso não é uma prisão, retrucou a culpa. Muitos invejariam sua vida. E muitos aproveitariam a chance de experimentar o que ela viveu na noite passada, rebateu o lado desafiador. A emoção, a paixão, foi como algo saído de um romance. Nunca me senti tão desejada. Nem mesmo na minha lua de mel foi tão intenso. Ser desejada assim por alguém tão atraente quanto Alex foi inebriante.
Quero mais, pensei. Apenas mais uma ou duas vezes. Não está tirando nada de Steve, é um pequeno prazer após anos sendo uma esposa fiel. Não esperava que a empolgação do meu tempo com Alex durasse tanto. A semana toda continuei relembrando os momentos, saboreando a emoção do meu segredo. Então, quando Alex me convidou para almoçar em seu apartamento hoje, eu sabia o que viria e mal podia esperar. Se ele não tivesse tomado a iniciativa, eu teria, pensei. Quando entramos, estávamos desesperados um pelo outro, e foi incrível. Melhor do que eu esperava. Voltando para meu cubículo, senti-me eufórica, sorrindo para as jovens de 20 e poucos anos que provavelmente me viam como uma mulher casada entediante. Se elas soubessem, pensei com arrogância, ele me escolheu, não elas. Mais tarde, encontrei Nancy em uma cafeteria, desesperada por alguém com quem conversar. Nancy tinha sido minha colega de quarto na faculdade e, depois que se mudou para a cidade com seu marido Terry, nos reconectamos. Ela me cumprimentou calorosamente e, uma vez que nos sentamos, inclinei-me mais perto. Preciso te contar algo, mas você não pode contar a ninguém. Nem mesmo a Terry, disse. Sua expressão mudou para curiosidade misturada com preocupação. Você pode me contar. Estou tendo um caso, admiti, minha voz carregada com um estranho senso de orgulho. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Você quer dizer, com outro homem? Ela perguntou. Sim, e tem sido incrível, disse, ignorando o desconforto dela. Eu só precisava compartilhar com alguém. E o Steve? Você está planejando deixá-lo? Nancy pressionou. Não, não tenho intenção de deixá-lo. Isso é apenas sobre explorar meu lado sensual, respondi. Sério? Como se presentear com um dia de spa, brinquei, tentando aliviar o clima, mas Nancy não respondeu com uma risada. Como você age normalmente ao redor do Steve? Ela perguntou, a voz baixa. Steve está tão absorvido em seu trabalho que mal percebe, disse. Mas não foi por isso que vim conversar. Deixe-me te contar sobre Alex. Não, interrompeu Nancy, levantando a mão. Não quero saber quem é. Ela hesitou, os olhos se estreitando. Não é o Terry, é? Claro que não, retruquei, sentindo uma pontada de ofensa. Nunca faria isso com você. Mas você fez isso com Steve, disse ela calmamente, a voz cheia de decepção. Tomei um gole do meu latte, percebendo que a conversa estava se desviando do que eu esperava. Nancy estendeu a mão e apertou a minha. Kate, eu te amo como uma irmã, mas isso é arriscado. Se Steve descobrir, ele nunca vai te perdoar. Você pode perder tudo. Ele não vai descobrir, disse, embora um toque de medo tenha surgido. Você prometeu não contar a ninguém, lembra? Eu não vou, disse ela, mas queria que você não tivesse me contado. Nancy e eu terminamos nossos lattes, mas nossos planos de ir às compras foram abandonados. Dirigi até meu carro, me repreendendo. Por que contei a Nancy? Pensei que ela seria solidária, mas agora, ela acha que estou errada. Um pensamento mais sombrio surgiu. E se ela contar a Terry? Ele definitivamente contaria a Steve. Estava tão distraída que quase passei um sinal de pare. Abalada, encostei para me acalmar. Um acidente é a última coisa que preciso. Na esperança de uma distração, peguei meu telefone para verificar mensagens de Alex, ansiosa para planejar nosso próximo encontro. Mas meu telefone não estava na bolsa. O pânico se instalou enquanto eu relembrava meus passos. Deixei no café? Não, não o usei com Nancy. A última vez foi em casa, quando enviei mensagem a Alex. E se Steve encontrar e ler as mensagens? Acelerei para casa, rezando para que Steve não estivesse lá. Mas ao entrar, quase colidi com ele. De volta tão cedo? Perguntou. Pensei que estivesse fazendo compras com Nancy. Estava, mas esqueci onde nos encontraríamos. Percebi que deixei meu telefone em casa, disse, improvisando. Você quer dizer este? Disse ele, estendendo, meu coração parou, mas ele apenas sorriu. Encontrei na sua cômoda. Ele me beijou e peguei o telefone, voltando para o carro. Desabei sobre o volante, a tensão se dissipando. Perto demais. Preciso ser mais cuidadosa. Ter um caso estava se tornando um trabalho árduo. Verifiquei meu telefone. Ainda nenhuma mensagem de Alex. Droga, já fazia quase 2 semanas desde que nos encontramos.
5 dias sem uma palavra. Lembrei-me de receber um olhar estranho da secretária dele na última vez que visitei, então evitei voltar. Perguntar a outros só alimentaria fofocas. E se ele perdeu o interesse, me preocupei. Não quero ser ignorada. Pensei em ligar para ele, mas não queria parecer desesperada. Ele pode ser tão arrogante. Mas ainda estou tão inquieta. Steve mencionou durante o jantar que estaria fora da cidade neste fim de semana até terça-feira, piorando meu humor. E o que me frustrou mais foi saber que toda a equipe, incluindo Daryl e Linda, se juntaria a ele. Steve me apresentou a Daryl e Linda em uma festa do escritório meses atrás. Enquanto Daryl não deixou impressão, imediatamente não gostei de Linda. Ela era atraente, mais jovem, e pendia de cada palavra de Steve. Quando ele a elogiou como inteligente e determinada, senti-me desconfortável. Por que ela está indo nesta viagem? Me perguntei. Um pensamento sombrio surgiu. Steve está tendo um caso com ela? Uma vez plantada, não pude afastá-la. Explicava suas noites tardias e viagens frequentes. Ele deve estar com ela, pensei amargamente. Steve percebeu que algo estava errado e segurou minha mão. Sei que isso é difícil, mas vai valer a pena para nós. Quando eu voltar, teremos tempo juntos, prometo. Por um momento, acreditei nele. Mas mais tarde, as dúvidas se tornaram enquanto estávamos deitados na cama. E se ele está com Linda? E se ele planeja me deixar? Sentia-me humilhada com o pensamento. Considerei ligar para Nancy, mas percebi que acabei de contar a ela sobre meu caso. Não posso acusar Steve agora. Que bagunça, sussurrei. Lágrimas impedindo o sono de me encontrar. No dia seguinte, Alex finalmente ligou. Vamos nos encontrar neste fim de semana, disse, e a empolgação me atingiu. Com Steve saindo na sexta até terça-feira, planejei ter Alex comigo durante o fim de semana. Sabendo que Steve estaria com Linda, tomei minha decisão com ousadia. Na sexta-feira de manhã, enquanto Steve partia, mal podia conter minha empolgação. O plano estava definido. Eu seguiria Alex até seu apartamento após o trabalho, depois o levaria para minha casa para evitar um carro suspeito na entrada. Pouco antes de sair do trabalho, meu telefone tocou. Nancy. Ei, Steve contou a Terry sobre a viagem. Quer se juntar a nós para jantar esta noite? Perguntou. Obrigada, Nancy, mas estou ocupada esta noite, disse, a culpa me corroendo. Que tal amanhã? Insistiu. Estou ocupada então também, respondi hesitante. Oh, disse ela, soando magoada. Após uma pausa, acrescentou: tenha cuidado, Kate. Não quero que você se machuque. Não se preocupe, Nancy. Vou ficar bem, disse, tentando soar confiante. Depois que Nancy desligou, xinguei baixinho. A última coisa que queria era suspeitas sobre meus planos de fim de semana. Pior, Nancy teria que explicar minha indisponibilidade a Terry, bom amigo de Steve. Droga, pensei. Imaginando estar com Alex em minha cama matrimonial, terei que lavar todos os lençóis antes que Steve volte para casa. O fim de semana foi um turbilhão de paixão. Na tarde de domingo, depois de deixar Alex, estava exausta, mas satisfeita. Passei o resto do dia limpando e preparando a casa para o retorno de Steve. Ele voltou tarde na terça-feira, cansado demais para desfazer as malas, e saiu cedo para o trabalho na manhã seguinte. Não conversamos até a noite de quarta-feira. Steve entrou pela porta, animado. Conseguimos o contrato. O cliente adorou nossa apresentação. Vou receber um grande bônus e talvez seja promovido. Isso é incrível, disse, indo abraçá-lo. Mas ele me parou, parecendo sério. Liguei para o seu escritório hoje e falei com seu chefe, disse. Meu coração congelou. Disse a ele que você tem trabalhado demais, continuou, ignorando minha reação. Ele concordou e te deu folga na sexta e na segunda para que possamos ir a Cancún para um fim de semana prolongado. Ele sorriu, orgulhoso de sua surpresa. O alívio me inundou e o abracei. Contendo minhas emoções, Steve sussurrou: sei que tenho estado distante, mas vou compensar isso para você. Neste fim de semana, vamos nos reconectar. Ele me beijou. Talvez possamos até conversar sobre começar uma família. Abracei-o com mais força, sem palavras e não pronta para essa conversa. Sentada em minha mesa após nossa viagem a Cancún, sentia-me pesada de culpa.
O que deveria ter sido um fim de semana perfeito foi um desastre para mim. Steve planejou tudo como uma surpresa romântica, mostrando o quanto era dedicado. A realidade me atingiu com força. Steve não estava envolvido com Linda, ele estava simplesmente trabalhando para construir nosso futuro. Ele era um marido amoroso, e eu o recompensei com traição. Cada gesto atencioso de Steve aprofundava a minha culpa. Agi alegremente, o que ele interpretou como um sinal para mais romance, levando a noites de amor. Apesar de sua atenção, fingi meu clímax, algo que nunca tinha feito antes. Depois, ficava acordada, chorando silenciosamente, envergonhada de mim mesma. O pior veio na noite antes de partirmos. Depois de dançar e beber mais do que o habitual, Steve estava apaixonado, diferente do seu normal. Por um breve momento, aproveitei. Até quase gemer o nome de Alex no auge do prazer. Parei a tempo, mas o medo liquidou qualquer prazer. Steve não pareceu notar e agradeceu pela noite apaixonada, até se desculpando por ser rude. Reassegurei-o, disse que adorei, e o segurei até que adormecesse. Quando ele o fez, chorei silenciosamente. O que me tornei? Sussurrei. Meu telefone vibrou sob o travesseiro, configurado para vibrar para que Steve não ouvisse. A mensagem de Alex dizia: "Em onde você está? Preciso de você." Junto com ela, havia uma foto dele despido. Eu as apaguei, mas não antes de sentir uma emoção familiar. Uma garota gosta de saber que é desejada, pensei com amargura. Na quarta-feira no trabalho, Alex ligou e perguntou quando poderíamos nos encontrar. Planejamos para a noite de sexta-feira. Disse a Steve que alguns amigos do escritório sairiam e ele, ainda tentando compensar o tempo perdido, concordou. Droga, murmurei após desligar. Que pessoa mesquinha me tornei. A quinta-feira trouxe uma surpresa inesperada quando encontrei Nancy no supermercado. Ela se aproximou de mim com uma mistura de cautela e empolgação nos olhos. Nancy, o que está acontecendo? Perguntei, curiosa. Seus olhos se iluminaram enquanto ela se inclinava. Há algo diferente em você, provocou, depois pausou antes de compartilhar sua notícia. E estou grávida. Terry e eu vamos ter um bebê. Isso é incrível, disse, abraçando-a. Conversamos por um tempo, a alegria dela contagiante. Mas no caminho para casa, a tristeza se insinuou. A notícia de Nancy despertou memórias de querer uma família com Steve. O ciúme me picou. Eu quero um bebê também, sussurrei, sentindo as lágrimas brotarem. Você não pode começar uma família com Steve enquanto dorme com Alex, lombou minha consciência. Esse pensamento selou minha decisão. O caso com Alex tinha sido empolgante, mas era hora de acabar com isso. A sexta-feira seria a última vez. Depois disso, me concentraria em Steve e em reparar nossa vida juntos. A decisão trouxe alívio. O estresse de me esconder era demais. Agora eu tinha uma saída. Na manhã de sexta-feira, preparei-me para meu último encontro com Alex, determinada a torná-lo memorável. Embalei uma roupa especial e, após o trabalho, mudei-me no banheiro feminino para um trench coat leve, um chapéu fedora e saltos altos pretos. Quando toquei a campainha de Alex, ele abriu a porta, os olhos se arregalando quando revelei o sutiã preto, calcinha fio dental e cinta-liga sob o casaco. Seu olhar atônito mostrou que deixei minha marca. Ele me puxou para dentro, nossa necessidade intensa e imediata. Aquela noite, certifiquei-me de que Alex não me esqueceria. Depois, enquanto estávamos deitados no carpete, encontrei seu olhar. Alex, você foi o melhor amante que já tive. Estes últimos meses foram incríveis, disse. A expressão dele mudou, uma sombra de compreensão cruzando seu rosto. Você está terminando isso, não está? Sim, respondi. Decidi focar no meu futuro com Steve. É hora de começar uma família. Mas não precisamos parar, argumentou. Você aproveitou a noite tanto quanto eu. A aproveitei, admiti. Mas preciso me concentrar no meu casamento sem distrações. Ele expirou lentamente, a resignação se instalando. Acho que sempre soube que isso terminaria, só não agora. Obrigada por entender, disse, levantando-me. E nada de me acompanhar no chuveiro desta vez. Ele assentiu levemente. Entendido. Quando voltei para casa, Steve estava esperando na porta. Como foi sua noite com as meninas? Perguntou, examinando meu rosto em busca de pistas. O de sempre, disse com um encolher de ombros casual.
fofocas, risadas, talvez um pouco de vinho demais. Foi divertido. Ele pareceu satisfeito com minha resposta e senti uma onda de alívio. Tinha corrido riscos significativos, mas parecia que tinha escapado. Sentando-me ao lado dele, peguei sua mão. Vou ser a esposa mais dedicada de todas, prometi silenciosamente. Amor, lembra quando mencionei a notícia de Nancy? Perguntei. E Steve assentiu. Conversei com Terry, disse ele. Ele está radiante. Estive pensando, disse. Talvez seja a hora de tentarmos ter um bebê também. O que você acha? A resposta de Steve me surpreendeu. Ele hesitou. Pensei que você quisesse esperar mais alguns anos. Queria, mas mudei de ideia. O momento parece certo agora. Steve franziu a testa se enrugando. É uma grande decisão e o trabalho está intenso agora. Preciso de um tempo para pensar. Respirei fundo, tentando manter o tom estável. Mas você disse que queria filhos. Quero, disse. Só me dê 1 ou 2 semanas para processar. Contive as lágrimas, sabendo que pressioná-lo só pioraria as coisas. Algo mais estava acontecendo e eu precisava descobrir o que era. Enquanto estava deitada na cama, a frustração me corroía. Meu plano de terminar as coisas com Alex e começar de novo com Steve estava desmoronando. O que está fazendo ele hesitar? Me perguntei. O trabalho está melhor após conseguir aquele contrato, então qual é o problema? De repente, me ocorreu. Meu Deus, é a Linda, sussurrei. Ele está tendo um caso com ela. A realização me atingiu como gelo. A hesitação e distância de Steve tinham que ser por causa de Linda. Se fosse verdade, não era apenas físico, envolvia emoções. Era um caso real? O pensamento de ele escolher ela queimava dentro de mim. Imagens de Linda, seu cabelo perfeito, sorriso confiante e a maneira como ela pendia de cada palavra de Steve me assombravam. Como poderia competir? Ela era mais jovem, ambiciosa e o admirava profundamente. O pânico surgiu em mim. Não posso perdê-lo, pensei, a ideia me deixando doente. Ficou claro quanto eu precisava de Steve, um homem atencioso e carinhoso. Não podia deixar Linda vencer. Uma voz sussurrou, Steve é honesto. Ele não te deixaria se você estivesse grávida. A ideia me atingiu com força. Era manipulador, mas era meu único plano. Se estivesse carregando o filho dele, Steve não me abandonaria. Preciso agir rápido, decidi, resolvendo parar de tomar anticoncepcional. O plano me ajudou a dormir, embora inquieta. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Steve estava distante, e eu estava convencida de que era Linda. Cada vez que ele parecia perdido em pensamentos, meu peito apertava. Confrontá-lo só o empurraria para ela, então mantive meu plano, esperando engravidar rapidamente. Mantenha o plano, repeti para mim mesma. Convenci Steve a fazer amor 2 vezes naquela semana, tomando cuidado para que parecesse natural. Ele parecia relutante, mas consegui. Considerei usar o que aprendi com Alex para distrair Steve, mas descartei. Mantenha o familiar, lembrei-me. Isto é sobre nosso futuro, não sedução. A tensão me corroía, imaginando Steve com Linda. Mas tinha que agir como esposa amorosa e alheia, mesmo enquanto isso me esgotava. O telefone tocou, me tirando dos pensamentos. Aqui é Kate. Como posso ajudar? Disse. Era Alex. Veja-me novamente. Sinto sua falta, disse. Parte de mim sentiu-se lisonjeada, mas fiquei irritada com a distração. Sussurrei asperamente, em Alex, acabou. Não podemos fazer isso. Vamos lá, admita. Foi ótimo, provocou. Foi, disse, balançando a cabeça. Mas não posso te ver novamente. Parei de tomar a pílula. Quero o bebê de Steve. Existe proteção, disse ele, a voz rouca. Só mais uma vez. Você não quer isso? Não quer? Hesitei. Meu tempo com Alex tinha sido além de qualquer coisa que Steve e eu compartilhamos, e o desejo se acendeu. Mas pensamentos de Steve com Linda torceram esse desejo em ciúme. Por que ele pode se divertir enquanto eu fico como esposa leal? Pensei com um sorriso amargo. Contra meu melhor julgamento, disse, tudo bem, Alex, uma última vez.
Quinta-feira no almoço. Ele riu triunfante. Você não vai se arrepender. O arrependimento me atingiu imediatamente depois, mas o desejo tinha sido despertado. Apenas mais uma vez. Depois acaba, disse a mim mesma. Na quinta-feira, toquei a campainha de Alex, os nervos enrolados no estômago com antecipação. Ele me puxou e me beijou ferozmente, as roupas espalhadas enquanto chegávamos ao quarto, fechando o mundo lá fora. Deitada ao lado dele, disse: Vou sentir falta disso, mas não pode acontecer novamente, prometa-me. Relutantemente, ele concordou. Tomei banho, vesti-me e voltei ao escritório, sentindo-me triunfante. Se Steve estava com Linda, pelo menos eu tinha meu próprio segredo. Dirigindo para casa, fui atrasada e surpresa ao encontrar o carro de Steve na entrada. Dentro, a casa estava escura e quieta. A ansiedade me agarrou. Steve, chamei. Nenhuma resposta. Verifiquei cada cômodo até encontrá-lo no escritório, sentado em uma poltrona sob uma luz fraca. Seu rosto estava marcado por lágrimas, o maxilar tenso. Steve? Está tudo bem? Perguntei, forçando a calma. Não, Kate. Nada está bem, disse ele, os olhos cheios de dor. Ajoelhei-me ao lado dele. O que está errado, Steve? São seus pais? Ele se afastou, me entregando uma foto. Mostrava-me parada na porta de Alex. Um frio percorreu meu corpo. Não, isso não pode ser real, Steve. O que é isso? Disse, tentando soar confusa. Talvez esta ajude, respondeu, me entregando outra foto de mim saindo do apartamento de Alex, a mão dele no meu pulso. Steve, não é o que você pensa, disse rápido demais. E o que eu penso, Kate? Perguntou friamente. Lutei por uma explicação. Essas são fotos de mim pegando documentos de trabalho no lugar de Alex. Você conhece o Alex, certo? Ele trabalha comigo. Foi só isso. Ele me entregou outra foto. Esta mostrava-me em um trench coat, segurando-o aberto sugestivamente na frente da porta de Alex. Meu rosto estava obscurecido por um chapéu, mas a esperança cintilou. Não estava totalmente revelador. Não sei quem é essa. Por que está me mostrando isso? Pressionei. A foto final destruiu minha esperança. Mostrava-me entrando no prédio de Alex mais cedo naquele dia, com carimbo de data e hora. Fechei os olhos, querendo que desaparecesse, mas permaneceu. Ah, certo. Passei hoje por trabalho, disse, tentando blefar. Ele deixou a foto cair no colo, balançando a cabeça em frustração. Pare de mentir para mim, Kate, disse em tom plano. Então ele trouxe outra foto, esta mostrando o prédio de um ângulo diferente. A câmera focou em uma janela no último andar, e estremeci ao ver a mulher pressionada contra o vidro. Um homem estava atrás dela. Incorporado na foto havia um close, claramente capturado com uma lente teleobjetiva poderosa. Era inegável que o rosto contra o vidro era o meu. Ele olhou para mim, os olhos indecifráveis, e disse duramente: E não me diga que não é você ou que estava apenas pegando mais papéis de negócios? Desabei na frente dele, dominada pelo terror. Fui pega. Ele tinha provas incontestáveis do meu caso. Eu ia perdê-lo. Ia perder tudo. Comecei a soluçar. Sinto muito, Steve. Não sei o que me deu. Nunca quis que acontecesse. O pânico me dominou. Foi só uma vez, Steve. Você tem que acreditar em mim. Foi só aquela vez. Ele balançou a cabeça, a voz agora fria e distante. Uma vez. Só depois que um amigo mencionou ter te visto naquele prédio repetidamente é que contratei um detetive. Ele conseguiu vigilância dentro do prédio no andar onde fica o apartamento de Alex. Sei com certeza que você esteve com Alex 2 vezes nas últimas 2 semanas, mas o detetive falou com alguém que confirmou que isso vem acontecendo há meses. A raiva explodiu dentro de mim e gritei sem pensar: Nancy deve ter te contado, não posso acreditar que ela me traria assim. O choque registrou no rosto de Steve. Nancy. Nancy sabia e não me avisou. Deus, Terry provavelmente também sabe, e pensei que fossem meus amigos. Seus olhos se estreitaram. Na verdade, sua amiga não me avisou, mas não teria importado. Uma vez que os detetives começaram a fazer perguntas, muitas pessoas estavam dispostas a falar sobre o seu caso, incluindo aquelas garotas do seu escritório com quem você sai para beber. Ah, espere,
Esqueci. Você não saía com elas. Apenas as usava como desculpa enquanto Alex estava com você. Sentei-me no chão, minha mente girando. Tudo o que conseguia pensar era qual das fofoqueiras do escritório tinha me exposto. Depois de um momento, percebi que não importava. O que importava era que Steve sabia tudo sobre meu caso. Quando alguém é confrontado com provas incontestáveis de seu erro, a única opção que resta é implorar por misericórdia. Oh Deus, Steve, sinto muito. Deixei-me levar e, uma vez que começou, fiquei com medo de que ele contasse se eu tentasse parar. Por favor, Steve, você tem que me perdoar. Me dê outra chance. Quero ter seus filhos. Serei uma boa mãe. Uma esposa tão dedicada a você. Por favor, Steve. Por favor. Ele me encarou por um longo momento e ousei esperar que ele pudesse me perdoar. Então ele disse calmamente: chocaria você saber que, enquanto você e Alex brincavam no apartamento dele, eu estava tendo um caso com a Linda o tempo todo. Algo quebrou dentro de mim e comecei a gritar. Eu sabia. Sabia que aquela mulher estava atrás de você. Oh, Steve, como pôde? Nunca vou te perdoar por isso. Pare, gritou Steve, a voz tão alta que me atordoou. Escute a si mesma, Kate. Você quer que eu perdoe seu caso, mas nunca me perdoaria se fosse o contrário. Ele balançou a cabeça. Para constar, não estou tendo um caso com a Linda. E mais importante, nunca fui infiel a você. Mas agora sei exatamente o que você teria feito se eu tivesse. Comecei a chorar novamente, mais forte do que antes. Steve permaneceu imóvel, não reagindo. Apenas sentado em silêncio até que meus soluços diminuíram. Olhei para ele desamparada. Há alguma maneira de você me perdoar, Steve? Se você puder encontrar em seu coração, juro que serei a esposa mais amorosa e fiel. Você nunca terá que duvidar do meu amor novamente. Faria qualquer coisa para provar isso. E continuaria provando pelo resto da minha vida. Juro, Steve. Ele me encarou pelo que pareceu uma eternidade antes de finalmente suspirar. Eu acredito em você, Kate. Acredito que você quer dizer cada palavra. Mas também acreditei que você queria dizer cada palavra em seus votos de casamento. E depois de quebrar suas promessas tão voluntariamente e repetidamente, nunca poderia confiar que você não faria de novo. Não tive resposta para isso. Olhei para ele em desespero. Não é justo. Hoje seria a última vez. Nunca o veria novamente se você não tivesse descoberto. Seu rosto estava amargo. Se isso é para me confortar, Kate, não está funcionando. Sentamos em silêncio pelo que pareceu horas. Finalmente, Steve me olhou novamente e perguntou calmamente: há uma coisa que quero saber, Kate. Por que você fez isso? Foi algo que fiz ou deixei de fazer em nosso casamento? Não, não foi você, disse, incapaz de encontrar seus olhos. Foi tudo comigo. Não estava procurando trair, mas a chance surgiu e deixei acontecer. Talvez eu estivesse com medo de envelhecer. Talvez me sentisse menos atraente do que costumava. Olhei para ele. Mas essas são apenas desculpas. A verdade é que fiz isso. E comecei a chorar novamente. Não sei realmente por quê. Ele me olhou com tristeza por um momento antes de me entregar uma pilha grossa de papéis. Tinha uma boa ideia do que eram, mas ele confirmou. Petição de divórcio que meu advogado protocolou no tribunal hoje. Você precisa conseguir um advogado para revisar o acordo proposto. Comecei a folhear as páginas quando uma linha chamou minha atenção. Você está pedindo divórcio por infidelidade? Perguntei. Não poderia ser por diferenças irreconciliáveis? Não, disse firmemente. Não vou deixar que as pessoas pensem que eu fui o culpado. Fiz tudo o que pude para ser um bom e leal marido. Se algum de nossos amigos estiver curioso sobre por que estamos nos divorciando, não quero que ninguém suponha que foi por minha causa. Agora que meu destino estava selado, a raiva surgiu ao quão rancoroso ele estava sendo. Não posso aceitar isso, disse, tentando soar mais corajosa do que me sentia. Se você protocolar nesses termos, vou lutar. Vou trazer Linda para isso e contraprocessar se for preciso. Posso tornar isso longo, bagunçado e custoso. Ele suspirou. Disse ao meu advogado que você não era assim, Kate, que não faria uma cena, mas ele disse que deveríamos estar preparados, caso contrário.
E acho que ele estava certo. Talvez você queira ver o que a agência de detetives enviou hoje. Ele pegou o telefone e deslizou o polegar pela tela. Arfei quando vi imagens de Alex e eu na cama juntos. Há material suficiente para me tornar rico. Se eu começar a colocar isso online, você vai concordar com meus termos de divórcio ou esses vídeos, e outros como eles, serão apresentados como evidência. Você realmente quer que seus pais e amigos vejam isso? Ele me olhou friamente, levantou-se e começou a se afastar, mas então se virou. Você deveria avisar Alex que o isolamento acústico no prédio dele é terrível. Eu estava na sala de descanso, servindo uma xícara de café, quando um dos homens do escritório passou por mim. Ei, Kate, como vai? Perguntou com um sorriso malicioso. Estou bem, Belry, respondi secamente, esperando encurtar a conversa. Não funcionou. Ouvi dizer que você está de volta ao mercado, continuou ansiosamente. Que tal pegarmos umas bebidas depois do trabalho? Talvez nos divertirmos? Ele estendeu a mão e passou os dedos levemente sobre meu cotovelo. Afastei-me, chocada. Você é casado, Belry. Você tem esposa e filhos. O que está pensando? Disse asperamente. Ele sorriu. Pelo que eu vi, isso não te incomoda. Você era casada e estava com outro homem. Vamos lá, seria apenas uma pequena diversão inofensiva. Ninguém precisa saber. Empurrei-o e apressei-me de volta à minha mesa. De algum lugar no escritório, pensei ter ouvido o som de risadas, mas não me atrevi a olhar. Quando me sentei, desabei na cadeira e coloquei o rosto nas mãos. Oh Deus, é isso que tenho que enfrentar agora? Ser alvo de todo jogadorzinho no trabalho? Mesmo que nossa casa tivesse uma placa de vendido na frente, alguém deixou um panfleto na caixa de correio sobre uma festa de bairro. Pensei que poderia ser uma chance de me despedir de alguns vizinhos antes de me mudar. Honestamente, eu estava solitária e cansada de passar noites sozinha em frente à TV. Uma tenda foi montada em um terreno vazio, e as pessoas se reuniam em volta de uma grelha portátil onde cachorros quentes estavam sendo cozinhados. Enchi um copo plástico com cerveja de um barril e caminhei pela multidão até ver um vizinho que uma vez nos emprestou ferramentas. Fui até ele para conversar. Ele foi amigável e disse que sentia muito pelo divórcio e me desejou bem. Foi bom ouvir algo gentil. Mas não durou muito. Poucos momentos depois, a esposa dele apareceu furiosa e me disse para ficar longe do marido dela. Fiquei atônita. Só vim me despedir, protestei. Ela apontou o dedo para mim acusadoramente. Ouvi tudo sobre você e sua moral, disse em voz alta. Todo mundo no bairro sabe. Este é o único aviso que você vai receber. Fique longe do meu marido. Percebi que tínhamos atraído uma multidão. Deixei cair minha cerveja, virei e atravessei a multidão com lágrimas escorrendo pelo rosto. A humilhação era insuportável. Estão agindo como se eu fosse uma espécie de sedutor infame, sussurrei enquanto corria para casa. Hoje, pedi demissão do meu emprego. Os constantes sussurros, olhares de soslaio e risadas que rompiam sempre que eu saía de uma sala se tornaram tóxicos demais para suportar. Nunca descobri qual colega falou com o detetive, e a incerteza só piorou as coisas. Sentia-me uma excluída, uma pária. Era a hora de partir. Na noite passada, liguei para meus pais e perguntei se poderia ficar com eles por um tempo. Foi difícil admitir que precisava fazer isso, mas não tinha para onde ir e esperava que talvez fosse mais fácil reconstruir minha vida em um lugar familiar. Havia apenas mais uma ligação a fazer, um número que não discava há séculos. Alô? A voz de Nancy veio pela linha. Sou eu, Kate, disse hesitante, a voz trêmula. Estou deixando a cidade e só queria falar com você uma última vez antes de ir. Kate, você quase me custou meu casamento, disse severamente. Quando Terry descobriu que eu sabia sobre seu caso, ficou furioso. Demorou um tempo para convencer Steve de que ele também não sabia. Sinto muito, Nancy. Nunca quis causar problemas para você. Não estava pensando direito na época. De qualquer forma, desejo a você um bebê lindo e saudável, e espero que vocês três sejam muito felizes juntos. Também espero que, talvez um dia, você possa me perdoar. Lágrimas brotaram quando comecei a desligar, mas Nancy me parou. E espere, Kate. Eu não te odeio. É só que Terry ficou tão bravo com tudo. Ele ficaria furioso se soubesse que estou falando com você agora. Eu entendo, funguei.
Vou ser rápida. Só mais uma coisa. Você viu Steve? Como ele está? Não falei com ele desde que ele partiu. Tudo passou pelos advogados. Você não sabe, sabe? Respondeu ela. Steve foi transferido para a sede da empresa na costa oeste. Não, eu não sabia disso, disse, a voz vacilando. Estou feliz que ele esteja indo bem, disse sinceramente. Ele merece o melhor. A voz de Nancy suavizou. Não acho que ele esteja indo tão bem. Ele só aceitou a transferência porque havia muitas memórias aqui. Ele está solitário e odeia a ideia de recomeçar. Ele está pronto. Você parece confiante, disse Alex. Não tem dúvidas. Ela entrou no táxi e abaixou a janela. Nenhuma, disse com um sorriso confiante. Steve vai me buscar no aeroporto. Alex balançou a cabeça em descrença. Você é algo mais. Como uma verdadeira Maquiavel. Não, respondeu ela. Apenas focada e altamente motivada. Ela acenou enquanto o táxi seguia em direção ao aeroporto. 2 semanas depois, Steve sentou-se no bar terminando sua bebida quando ouviu uma voz atrás dele. Espero não estar atrasado, disse o homem. Steve virou-se e assentiu. Bom ver você, Sr. Steele. Me chame de Matt, respondeu o homem, deslizando para o assento ao lado dele. Você estava certo sobre sua amiga Linda. Ela estava envolvida com Alex, pagou-lhe em dinheiro. Aqui estão as fotos. Esse é Alex e essa é Linda entregando o dinheiro. Steve olhou as imagens, uma expressão conhecedora cruzando seu rosto. Parece que Linda está de olho em mim. É irrelevante, disse Steve calmamente. Só precisava saber quem manter a distância. Planos como os deles só funcionam se você permitir. Se alguém decide te trair, é escolha deles. Matt assentiu. Verdade. Ah, a propósito, Alex foi baleado na noite passada. Está na UTI em um ventilador e não parece bom. Uma vez que desligarem, ele se foi. Você não saberia nada sobre isso, saberia, Steve? Steve encontrou o olhar de Matt com uma expressão firme. Você é o detetive, Matt. Acha que tive algo a ver com isso? Matt riu. Não, só brincando com você. Acontece que foi um cara chamado Jared Garcia. Alex estava dormindo com a esposa dele. Agora, tanto Jared quanto a esposa estão desaparecidos e Alex mal está segurando. Parece que esta história pode ter um fim adequado. Ambos riram. 2 meses depois, enquanto Steve arrumava seu escritório, colocando seus pertences em uma caixa, sentiu a presença de alguém atrás dele. Você está partindo? Disse uma voz familiar. Steve virou-se para ver Linda parada na porta. Olá, Linda. Sim, é hora de uma mudança. Nova carreira, nova cidade, nova vida. Linda se aproximou e sussurrou: há algo que preciso te contar, Steve. Seus olhos se estreitaram e sua voz cortou o ar. É que você orquestrou Alex seduzir minha esposa para que pudesse tomar o lugar dela? O sangue drenou do rosto de Linda e ela gaguejou: e não, isso não é verdade. Nem sei quem é Alex. A boca de Steve se torceu em um sorriso frio. Linda, se você ama alguém, não trama contra aqueles que eles se importam. Quando você faz isso, torna-se inimiga deles. Então, mais um passo e você enfrentará consequências que não pode imaginar. Saia agora antes que eu esqueça minhas maneiras. Lágrimas encheram os olhos de Linda enquanto ela rapidamente se virou e fugiu do escritório dele. 2 semanas depois, Steve estava na academia, esforçando-se para recuperar a força que havia perdido durante a turbulência dos últimos meses. Ele apertou o botão de parada na esteira e desceu, encharcado de suor e respirando pesadamente. Sentou-se em um banco para recuperar o fôlego. Parece que você teve um treino e tanto hoje, disse uma voz alegre à sua esquerda. Ele se virou para ver uma mulher impressionante, também suada, dando-lhe um sorriso brilhante. Obrigado. Parece que você foi melhor do que eu, disse com um leve sorriso. Ela riu. Vejo você depois. Preciso tomar um banho. Alguns minutos depois, Steve foi até seu armário e pegou o telefone. Uma notificação de nova mensagem apareceu, e ele abriu para encontrar um simples emoji sorridente. Ele riu, sentindo um raro momento de leveza. A milhares de quilômetros de distância, uma ambulância corria para o hospital. Dentro,
o paramédico trabalhava freneticamente para estabilizar a paciente. Ela está perdendo sangue rápido. Acelere, gritou para o motorista. 15 minutos depois, um médico da emergência verificou o pulso, depois abaixou a cabeça e disse: é tarde demais. Ela se foi. Um policial aproximou-se do motorista do caminhão, que estava ao lado, ainda em choque. A que velocidade ela estava? O policial perguntou. Eu estava a cerca de 50 km por hora. Ela devia estar a pelo menos 160 km por hora, gaguejou o motorista, os olhos arregalados. Pisei no freio, mas ela nem desacelerou antes de bater na traseira do meu caminhão. Tudo bem, disse o policial. Talvez precisemos entrar em contato com você para mais perguntas, se necessário. O oficial Pat virou-se para seu parceiro. Vamos esperar pelo relatório da autópsia, ver se ela estava intoxicada. Com aquele carro tão destruído, duvido que a equipe forense encontre muito. Podemos acabar chamando isso de direção imprudente. O oficial Jones assentiu. Parece certo. Mais tarde naquele dia, o telefone de Steve tocou. Ele verificou o identificador de chamadas e atendeu em alô, Matt. Parece que você esperava a minha ligação, disse Matt. E Steve sorriu. Não, é apenas um belo dia aqui na Tailândia. O tom de Matt mudou. Steve, Alex morreu há alguns dias, e Linda morreu esta manhã. Desta vez não estou brincando. Como acha que eu fiz isso, Matt? Você é o detetive, Matt. Descubra. Como você disse, esta história tem um final feliz. Tenha um ótimo dia, acrescentou Steve. E boa sorte descobrindo como eu fiz isso, antes de desligar. Matt ficou em silêncio por um momento antes de murmurar para si mesmo: e eu vou, Steve. Eu vou. 2 meses antes, Jared Garcia estava em seu escritório quando um envelope chegou. Dentro, havia fotos de sua esposa e Alex. Jared, um ex-fuzileiro naval dispensado por TEP após uma missão solo que deu errado no Afeganistão, tinha reputação de volatilidade. A traição o empurrou além do limite. Alex era forte, mas não páreo para um fuzileiro treinado. 3 balas selaram seu destino. A esposa de Jared desapareceu e o remetente do envelope permaneceu desconhecido. 5 meses depois, Matt juntou as peças enquanto bebia com um amigo policial. A realização o atingiu. Ele tinha tirado as fotos e as dado a Steve. A investigação revelou que o fim da vida de Linda foi devido a um acidente de carro com sedativos não prescritos encontrados em seu sistema. A polícia concluiu que ela era uma usuária regular e encerrou o caso. No entanto, Matt descobriu que os sedativos tinham a mesma data de fabricação, apenas uma semana antes de seu fim de vida. Ele sabia que Linda não era independente. Alguém tinha colocado as pílulas em sua refeição. Sua última refeição foi sopa de frango e bolinhos do Blazing Dragon. O garçom que a serviu havia começado um mês antes e se demitiu no dia de seu acidente. Shenlu retornou à sua cidade natal na China após acumular uma soma grande demais para apenas 5 meses de trabalho. 7 meses depois, Steve saboreava o ar fresco quando seu telefone tocou. Ele olhou para o identificador de chamadas e sorriu. Alô, Matt. Como a vida está te tratando? Atendeu. Estou bem, Steve. E você? A voz de Matt estava firme. Aproveitando uma sopa, respondeu Steve, um toque de diversão no tom. Queria que você soubesse. Eu descobri, disse Matt, uma nota de finalização na voz. Eu sabia que você descobriria, Matt. Mas presumo que você perceba que não há nada sólido o suficiente para me ligar em tribunal, disse Steve calmamente. Sim, Steve, poderia ser ligado a você, mas não resistiria ao escrutínio. Só queria dizer que foi bom trabalhar com você. Obrigado por tudo, Steve. O sorriso de Steve aprofundou-se. Obrigado, Matt. Steve desligou e pediu outra tigela de sopa em um novo restaurante em uma rua tranquila em Inkou, China.